Bom dia a todos, bem-vindos a mais um episódio de Mar de Graça. Hoje temos connosco o Padre Pedro Figueiredo. É verdade, David. Obrigado por me convidares. Estou aqui para responder às perguntas que quiseres. Quero começar por se apresentar um pouco, contar-nos, é de Lisboa? Sou daqui de Lisboa, cresci essencialmente na zona de Campo de Ourique, neste momento estou a viver nos Olivais Sul, por onde fui nomeado. Fui ordenado padre dia 4 de julho de 2021. Portanto, sou um padre novo, tenho pouco mais, estou quase a chegar ao segundo ano de sacerdócio e estou quase a chegar também aos 2 anos aqui nas paróquias de Olivais Sul e Santa Maria dos Olivais. Cresci em Lisboa, sou de Lisboa e estou aqui. E como é que está a ser esta nova experiência de sacerdócio? A nova experiência de sacerdócio está a ser uma experiência de, acima de tudo, entrega, aprender a entregar-me totalmente a Deus, através da comunidade a que sirvo, através da obediência ao meu bispo, sentindo-me muito confirmado pela Igreja e procurando fazer sempre, todos os dias, a vontade de Deus, sabendo que, como padre, continuo a crescer. Desde a minha conversão ao catolicismo, que a minha vida tem mudado, e depois, a pouco e pouco, o grande momento assim de crescimento foi de facto o tempo do seminário. Foram 7 anos de grande impulsão e depois agora como sacerdote continuamos a fazer este caminho de cristão. A vocação, nós acreditamos que esta semente está no nosso coração desde pequenos, desde sempre, de alguma maneira, mas vamos descobrindo, aí Deus vai fazendo este caminho connosco. Eu descobria provavelmente quando já estava quase com 20 anos, 19, 20 anos, depois de uma grande aproximação a Cristo, especialmente a partir de uma grande confissão e de uma experiência de missão país, em 2011, e a partir daí, quer dizer, apaixonei-me completamente pela vida da graça. Estamos aqui neste mar de graça, apaixonei-me pela vida da graça e pronto, e estou aqui, graças a Deus. Muito bem, então se calhar avançamos para as 3 perguntas que nos trouxeram hoje aqui. Muito bem. Como prometi no último vídeo, temos 3 perguntas que o nosso Padre Pedro Figueiredo vai responder. Porquê é que devo ir à missa? Olha, eu acho que devemos ir à missa acima de tudo, e aquilo que temos no livro do Êxodo, penso que é o capítulo 20, temos os mandamentos que nos são dados por Moisés, onde pede que se respeite o sábado, e com a vinda de Jesus à Terra, desde aí, que nós lembramos daquilo que ouvimos na Santa Missa, nas palavras da consagração: tomai todos e comei, tomai todos e bebei, e acaba com: fazei isto em memória de mim. Acima de tudo porque é vontade de Deus e porque lá está escrito. Depois, por ser vontade de Deus, nós, sendo criaturas de Deus, precisamos de estar com o Criador. Se lhe devemos a nossa existência e devemos-lhe tudo, o mínimo que podemos fazer é pelo menos devotarmos 1 hora da nossa semana a Ele. Depois, muito concretamente, essa hora deve servir para que nós consigamos entregar toda a nossa vida a Deus. E por isso a missa é fundamental para nós, porque é o momento em que celebramos o nosso Deus, celebramos a nossa fé, o mistério pascal de Jesus Cristo, entregamos totalmente a Ele e pedimos-lhe que Ele esteja presente na nossa vida todos os dias. Portanto, temos a certeza que não há dúvida que ir à missa faz parte da vontade de Deus, certo? Para a nossa vida do dia a dia. Faz parte da vontade de Deus, sem dúvida, assim como nós devemos procurar fazer a vontade de Deus em tudo o que fazemos. Não é só em ir à missa, obviamente, devemos procurar fazer em tudo o que pudermos. Muito bem. E continuando assim, nesta linha, porquê é que eu não me posso confessar só com Deus? Ou seja, transmitir-lhe os meus pecados, qual é a necessidade de recorrer a um sacerdote para me confessar? David, tu podes confessar como quiseres, não é? Cada um quer fazer o que quiser. Eu acho que a coisa mais importante quando nos pedem esta questão da confissão é nós sabermos que nós devemos confiar naquilo que é o mandamento da Igreja. Porque a Igreja é a continuação do mandato de Cristo. Sabemos que desde Mateus 16:17 Jesus disse a Pedro: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Jesus confiou toda a graça à Igreja através dos sacramentos. E um dos sacramentos, de facto, fundamentais é o sacramento da confissão. Penso que é a carta de Timóteo, a primeira carta a Timóteo, que nos diz que há um só mediador entre Deus Pai e as criaturas, que é Jesus Cristo. Ora, desde que Jesus Cristo ascendeu aos céus, deixou-nos o Espírito Santo. Quem é que ficou a cuidar deste tesouro do Espírito Santo? Não está circunscrito só à Igreja, porque onde há homens de boa vontade que não têm acesso, também podem ter acesso ao Espírito Santo. Ele influi sobre todos, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Mas é na Igreja que o tesouro está.
E esse tesouro do Espírito Santo está mediado através dos sacramentos. Por isso, eu sei que quando me confessa um padre, ele age in persona Christi. E assim, quando um sacerdote celebra a missa, ele está a agir na pessoa de Cristo. É o próprio Cristo que age por nós. E por isso, é fundamental que nós possamos ter um mediador. Lembras-te certamente, Jesus, agora temos estado neste tempo pascal, final do tempo pascal, diz-nos que Jesus mostra-nos o grande amor que tem ao Pai, a grande devoção que tem ao Pai, a grande relação, e mostra-nos que há um só mediador entre Ele e o Pai. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E uma maneira de nós irmos a Jesus Cristo de uma forma muito humana, e também através de uma mediação humana, como é um sacerdote, nós temos acesso assim. Por isso, quando nós recebemos a absolvição, nós acreditamos que quando o sacerdote diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele fala em nome de Jesus Cristo. E falo como Jesus Cristo. E por isso, não é só ele que está a agir, é o próprio Jesus Cristo que age através dele. Assim como quando o sacerdote celebra a missa e, para nós, entrega o corpo e sangue de Cristo. Porque no momento em que ele diz aquelas palavras da consagração, age na pessoa de Cristo. É uma garantia, é um selo que Jesus deixou. E, portanto, acima de tudo, essa é a importância. E, portanto, desculpe interrompê-lo, é incorreto dizer que me vou confessar ao padre, certo? Porque não é o padre que me confessa, é uma confissão diretamente com Deus por meio do padre. Sim. Ou seja, o padre é uma espécie de telefone. Eu não falo ao telefone, eu falo com a pessoa que está do outro lado, certo? Podes dizer isso. É muito bonito. Nós também sabemos que não depende da santidade do ministro a validade do sacramento. Podemos ter um padre em pecado, esperemos que não, e rezamos por todos os padres para que isso não aconteça, mas o sacramento não deixa de ser válido no batismo, na confissão. Portanto, não depende da santidade do ministro. Portanto, desde que ele tenha sido ordenado de acordo com a sucessão apostólica, portanto, por um bispo validamente ordenado, o sacramento, e tiver feito bem as coisas, tiver dito bem as palavras, e feito os gestos que são pedidos, o sacramento é sempre válido. E isso é uma forma, uma garantia de que, de facto, nós, quando nos confessamos, estamos na mediação do Padre, mas não interessa o Padre na realidade. O que interessa é eu receber a graça de Cristo, o perdão dos pecados que vem do próprio Jesus. Muito bem. E chegamos assim à última pergunta, que falamos no vídeo anterior. É a oração necessária? Ou seja, eu preciso ter este contacto constante com Deus para ser um cristão, assim, certinho? Sim, a oração é muito importante porque, acima de tudo, a oração aproxima-nos de Deus, em primeiro lugar. Põe-nos no nosso lugar. A palavra humildade tem esta base no humus, na terra, e nós, de facto, devemos nos recordar de que somos pó da terra, que é uma expressão de Gênesis para dizer, o Adamar, quer dizer que somos perecíveis, somos fracos, somos pequeninos diante do grande Criador, que é Deus Nosso Senhor. Agora, a oração põe-nos em primeiro lugar assim, e pomos em duas atitudes fundamentais. A primeira é a ação de graças, que é isso que quer dizer a palavra Eucaristia, que é uma forma também de oração. A ação de graças que é eu dou-me conta de quem sou e agradeço a Deus todos os dons que tenho. E a segunda é uma questão de petição. Quem pede a oração não temos de ter medo de pedir, porque o próprio Jesus diz que se vós que sois maus dais coisas boas uns aos outros, quanto mais eu, que só vos quero dar o Espírito Santo, só vos quero dar coisas boas, não vos darei. Por isso pedi e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei e abrir-se-á a porta. Por isso, nós acima de tudo precisamos, e nós estamos num tempo em que está na moda fazer meditações transcendentais, mindfulness, yoga, nós cristãos temos um método e uma forma tão fundamental, tão importante de fazermos silêncio, de estarmos diante de Deus, preferivelmente num local sagrado, ou então escondidos no quarto, como diz o Evangelho, com a porta fechada, sem que ninguém note, para não sermos como os publicanos e os pecadores, que se põem de uma forma ostensiva a fazer oração. Mas primeiro porque nós precisamos de rezar, e a oração é então é uma meditação, pode ser uma meditação, porque há vários tipos de oração, mas onde temos a profundidade do sentido. Então, assim de cabeça rapidamente, podemos fazer oração na Eucaristia, podemos fazer uma oração de petição em que pedimos ao Senhor, podemos fazer oração mental em que paramos
e rezamos diante de Deus, onde fazemos meditação com sentido, eu sei que estou num diálogo de tu para tu, eu diante de Jesus e Jesus diante de mim me responde. E podemos fazer, por exemplo, a oração de petição como o terço, que é uma oração de criança, de colo, vamos fazendo, vamos dizendo as Ave-Marias, e aquela é uma oração de repetição, faz lembrar quase os mantras, mas o nosso mantra é diferente dos outros, porque é um mantra cheio de significado. Estamos a dizer as palavras de Nossa Senhora, ela que é a imagem, o modelo perfeito da Igreja. Por isso a oração é tão importante. Nos aproxima de Deus, nos conforma em relação à sua vontade, nos faz ser as criaturas que devemos e faz-nos, acima de tudo, muito bem. E como é que alguém que não está tão introduzido no hábito da oração pode começar? Olha, a melhor maneira que eu conheço de rezar foi a maneira que eu comecei. Que foi, eu também não sabia rezar. A melhor maneira de começar a rezar é sentar-te diante do sacrário e dizer: Senhor, eu não sei rezar. E já começaste a fazer a oração. Ok? Depois, a pouco e pouco, vais percebendo talvez o que melhor funciona contigo. Vais perceber que tens maior aptidão para uma oração mental, ou vais perceber que tens maior aptidão para uma oração de petição, como é o terço, e vais aprendendo e vais aprofundando. E a melhor maneira de fazer isso é teres algum acompanhamento, seja por amigos teus que te dão bons conselhos, seja por um padre da tua confiança, que possa, de alguma forma, possas ter um guia. Nós conhecemos isso desde sempre, não é? Todos os cristãos são chamados a ter um mestre. Nós sempre olhamos para os mais velhos como os anciãos, aqueles que nos ensinam. Todos nós precisamos de um guia. O nosso guia é Jesus Cristo. E aqueles que forem a imagem de Jesus Cristo para nós, na nossa comunidade, e que nos possam ajudar, não devemos ter medo. Nosso padrinho de crisma, nosso padrinho de batismo, etc. Portanto, numa fase inicial, se eu tiver mais perguntas, por exemplo, que não foram respondidas hoje, eu poderia recorrer à direção espiritual, mesmo que não tenha assim uma grande experiência de oração ou como católico. Sim, a orientação espiritual é uma coisa muito importante, e podemos recorrer a ela na medida das possibilidades também das ofertas dos padres. Ou a orientação espiritual pode ser dada por um leigo também. Por isso nós somos chamados, sim, a ter orientação e a pedir a direção espiritual na medida das possibilidades, no fundo pedir a alguém que nos ajude, e que onde marcamos 1 hora ou uma meia hora com uma certa constância, que é muito importante que haja constância na orientação espiritual, para o caminho não ser feito só de forma fugaz, mas para poder ter uma consistência. E por isso é ótimo se quiseres e puderes, e todos aqueles que nos estão a ver podem e devem fazê-lo. E num caso de falta de formação, ou sequer eu recebi essa formação na altura, mas não a soube aproveitar como deve de ser, Sim. E eu continuo com dúvidas de fé. Para além da direção espiritual, ou orientação espiritual, o Catecismo da Igreja Católica é uma boa fonte, ou existem outras parecidas? Sim, eu acho que nós nas nossas universidades, nas nossas paróquias, temos que abrir universidades de catecismo. O catecismo é um tesouro que nós temos, foi o Papa João Paulo II que andou com ele para a frente, é feito especialmente pela mão, na altura, do Cardeal Ratzinger, e é de facto um tesouro, porque tu abres o teu catecismo, nós costumamos assustar-nos, é um calhamaço grande, mas podemos ir ao índice analítico e os vários temas que queremos ver, sei lá, quero ver sobre os temas que estão hoje, aborto, eutanásia, quero saber sobre os sacramentos, o que é a missa, e ele tem lá um índice analítico que aponta para cada um dos pontos, eu vou, abro, encontro, e ele responde de uma forma muito direta, melhor do que eu estou a fazer agora, não é? Eu aconselho todos os cristãos, dou catequese de adultos, a primeira coisa que faço catequese de adultos é: vamos arranjar a Sagrada Escritura e o catecismo. A formação é fundamental. Ninguém conhece, ou melhor, ninguém ama o que não conhece. E por isso, uma boa forma de conhecer a Deus e de conhecer a Igreja e de o amar é através do conhecimento primeiro da Escritura e da Escritura na nossa vida, segundo, do Catecismo da Igreja Católica, porque de alguma forma é onde está todo o magistério, está bem explicado, bem sintetizado, e são as duas fontes de revelação que nós temos: a Sagrada Escritura
e a Sagrada Tradição. Grande parte da tradição, praticamente, está bem explicada e compendiada no Catecismo. Por isso eu acho que nós devíamos ter... Eu lembro-me do Ano da Fé, Papa Bento, julgo que foi 2011. No Ano da Fé, juntando com um grupo de amigos na altura, e íamos discutindo umas partes do Catecismo, e num ano tive um amigo que chegou a ler 3 vezes de uma ponta a outra o Catecismo, porque é fascinante. Não é um livro para se ler de fio a pavio, mas quando há assim um conhecimento e um amor pela nossa fé, ele é de facto fascinante e tem respostas muito boas, muito interessantes, muito importantes para a nossa vida. Muito obrigado. Então, se quer, terminamos com uma última pergunta que fica para reflexão. Os sacramentos aproximam de Deus e da santidade? Acho que já percebeste que a resposta é claro que sim. Os sacramentos são a maneira eficaz como Deus, a partir da qual Deus nos dá a sua graça, os seus dons, e por isso, de alguma maneira, são as mãos de Jesus Cristo na humanidade. Através dele, através dos sacramentos, chegamos a ele. Quando Jesus diz, eu sou a porta, eu vou, através dos sacramentos, abrir essa porta, ou vou-me aproximar dessa porta que ele é. Quando ele nos diz que ninguém vai ao Pai senão por mim, a nossa maneira de chegarmos ao Pai, através de Jesus Cristo, é pelos sacramentos. Esta é a mediação que Deus quis para a humanidade. E por isso são as mãos de Jesus Cristo das quais nós nos queremos aproximar, para que Ele nos toque e para que Ele fortaleça a nossa alma e nos transforme. Muito obrigado. Então, em primeiro lugar, agradecer em nome de toda a equipa do ICTIS a sua presença hoje aqui. Foi muito importante para nós e para todos os nossos espectadores, que tenho a certeza que este vídeo foi muito frutífero e aprenderam imenso, resolveram todas as dúvidas que levantamos no último episódio e penso que já estamos prontos para iniciar ou pelo menos continuar a nossa caminhada como cristãos. Muito obrigado a todos os que viram o vídeo. Vemo-nos daqui a 2 semanas.